Salve, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Dentro de 2 dias, há uma chance de os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil terem um encontro durante uma cúpula de chefes de Estado na Malásia. Era de se imaginar que às vésperas dessa conversa, o governo brasileiro estivesse buscando desarmar os espíritos para tentar negociar alguma concessão por parte do líder americano em relação ao tarifaço de 50%. Mas o presidente Lula faz o contrário disso. Como se diz popularmente, ele provoca a onça com a vara curta. Lula subiu o tom novamente e dobrou a aposta contra Trump e os Estados Unidos. Em viagem à Indonésia, o petista voltou a criticar o unilateralismo e defendeu o comércio com moedas próprias, sem o uso do dólar. Esse é um dos pontos que mais tem irritado Donald Trump em relação ao bloco BRICS. Ele já advertiu que o país que seguir esse caminho vai enfrentar tarifas de 100% e terá de dizer adeus ao comércio com os Estados Unidos. Pois é, Lula dá de ombros e volta ao tema às vésperas de um provável encontro com Trump. Qual a estratégia do brasileiro ao provocar o americano nesse momento? Está querendo valorizar o passe antes da negociação ou ele já considera que as conversas não vão avançar e aposta em manter Trump como o grande inimigo imperialista que desafia a soberania dos brasileiros, imaginando que esse discurso pode lhe render votos? Aliás, sobre a eleição, Lula afirmou que será candidato a um 4º mandato no ano que vem e se gabou de estar com plena saúde aos 80 anos. Para esse e outros temas de relevância, hoje eu convido você a vir com a gente para a última análise, que tem aqui de volta o Guilherme Kilter com a gente depois de breves férias, né, Guilherme? Não foi bem férias, né? Uma missão oficial. Missão oficial aos países do norte. Cuidado, hein, que aqui nós estamos no sul global. Quem viaja lá para o hemisfério norte... Não é muito bem visto, né? Não é muito bem recebido. Boa noite, Tosi. Ótimo estar com vocês de novo. Chico, Vargas. Vamos para mais um. Francisco Scorsin, bem-vindo. Tudo bem, Chico? Bem-vindo, obrigado, Tosi. Bem-vindo também ao Kilter novamente. E boa noite para o Vargas. Saudações, Daniel Vargas. Tudo certo, Vargas? Tudo ótimo, Tosi. Olá, Kilter. Olá, Scorsin. Prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá. Em viagem pelo Sudeste Asiático, o presidente Lula se reuniu hoje com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto. Em entrevista coletiva, Lula surpreendeu ao voltar ao tema de realização de comércio entre países sem o uso do dólar. Confira só. Nós queremos comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Nós queremos crescer, gerar empregos, emprego de qualidade, porque é para isso que nós fomos eleitos para representar o nosso povo. Uma declaração dessas às vésperas de um possível encontro com Donald Trump não acontece, eu acho, de improviso ou por acidente. Deve estar dentro de uma estratégia de Lula. Agora, que estratégia é essa e quais os riscos de ficar fazendo esse tipo de provocação ao presidente americano, Guilherme Kilter? Se é uma estratégia muito mal pensada, né, Tosi? A gente sabe que esse interesse de uma moeda internacional que não seja o dólar, uma moeda vinculada aos BRICS, à China, à Rússia, não é interesse de mais ninguém além do Lula. Nem o Putin, nem Xi Jinping, nem ninguém dentro do bloco do BRICS fala de um novo padrão de moeda internacional que não seja o dólar, porque sabem os riscos e as consequências que envolve isso daí. Até a China sabe que não quer a sua moeda como padrão internacional, porque isso vem com altas custas. Seu título público, seu tesouro fica aberto para os outros irem lá e comprar, e aí você vira o padrão internacional. Você não pode emitir moeda a rodo e sair investindo igual a China gosta muito de fazer.
tem que ter um certo controle. Mas o Lula continua aderindo a essa narrativa como se tivesse tudo bem, como se não tivesse risco ou problema nenhum. A gente sabe que não é isso que acontece. O Trump não vê com bons olhos essa narrativa, essa ideia. Tanto é que os outros líderes do BRICS, principalmente a África do Sul, já recuaram nesse sentido. Foram lá, tiveram reunião com o Trump. Falaram, não, Trump, veja bem, esse negócio de BRICS aí, eu não participo tanto assim do grupo, é mais coisa do Lula lá, da China, não é bem assim essa história. Então a gente vê um grupo que é cada vez mais desunido e mesmo assim o Lula continua cantando de galo, falando, não, a gente vai ter um sul global muito forte, sem uma moeda como o dólar, enquanto o Trump avança nas suas negociações e agendas internacionais. Então, de fato, me parece que não é uma boa estratégia do Lula, mas sim uma estratégia eleitoreira. Ele não tem ganho diplomático com isso, ele só ganha narrativa de falar que quer um país soberano, independente e forte em comparação aos Estados Unidos. E vamos jogar mais um dado nessa conversa. Talvez Lula possa estar bradando ao vento, disparando essas bravatas, porque ele pode já saber que a conversa com o Trump tem boas chances de não acontecer no domingo. Assim, teria mais tempo para capitalizar em cima desse enfrentamento contra o grande inimigo, né? A porta-voz de Trump divulgou hoje a agenda dele na Malásia e não há qualquer menção ao encontro com Lula. Tomorrow night at 11 p.m., the president will depart the White House to fly to Malaysia, where he will arrive on Sunday morning local time. It's a long flight. President Trump will participate in a bilateral meeting with the Prime Minister of Malaysia in the afternoon, and then he will attend the ASEAN Leaders Working Dinner that evening. On Monday morning local time, the president will fly to Tokyo. Tuesday morning local time, President Trump will participate in a bilateral meeting with the new Prime Minister of Japan. Tá aí, elencou os principais encontros de Trump já confirmados. Daniel Vargas, não tem nada ali da conversa com o Lula. E, se não me engano, parece que haveria um espaço na agenda do brasileiro domingo pela manhã. Mas domingo de manhã é quando o Trump chega na Malásia. Imagina o camarada chegar de viagem, meio cansado, e pegar de cara uma conversa com o Lula sobre a situação brasileira, Vargas. Depois de muitas e muitas horas de voo, não parece que esse encontro tem grande chance de acontecer, né, Tosi? Agora, eu acho que é importante destacar aqui um cenário novo, né? Esse ambiente de era Trump em que a gente vive, todo dia tem uma novidade, tem um capítulo novo da história. E talvez o que nós estejamos assistindo é um Lula que ganhou confiança nessa relação com o Trump. Isso porque as tarifas que foram impostas pelo Trump sobre o Brasil, que foram muito duras, da ordem de 50%, uma das mais impactantes do planeta, não tiveram o efeito de terra arrasada que se esperaria que aconteceria no Brasil. E, curiosamente, eu acho que até sem o Lula saber exatamente por quê, o agro passou a aumentar as suas exportações. E a popularidade do presidente parece que ganhou um respiro, né? Curiosamente, ele se encontrou nessa disputa com Trump, identificou o inimigo, o tipo de jogo que historicamente ele sabe fazer, e aí ele ficou valente. E quando ele olha para fora, ele também percebe que o Trump não parece ser uma pessoa que lida bem com aquelas pessoas que apenas abaixam a cabeça. Eu acho que os últimos sinais do Trump dão a entender de que existiria um espaço para tratá-lo como um agente com quem o Trump dialogaria. E ele olhando para o mundo, vendo a tensão com a China aumentar, inclusive com ameaças de ruptura comercial. A primeira vez que os Estados Unidos impõem uma sanção direta sobre a Rússia no governo Trump. A imposição de tarifas sobre a Índia, porque compra o óleo russo, talvez a gente fale mais disso hoje. Faz com que os Estados Unidos agora entrem em um inúmero elenco de tensões. Eu acho que o Lula olha para isso e vê também como uma oportunidade de dizer, olha, eu vou aqui cutucar o leão, ele vai ter um monte de briga para comprar ao mesmo tempo, pode ser até que isso gere algum resultado, melhore o meu passe na negociação se ela acontecer. E se ela não acontecer e o Trump aumentar a tarifa ou alguma punição sobre o Brasil, ele está vendo que isso o dá mais cacife político do jeito que as coisas estão caminhando. E aí, Scorsin, difícil entender a estratégia do Lula, porque ela é dissimulada, né? Ele vai para um sentido, pode ter outra intenção, as palavras dele,
Até a gente fez a provocação no card do programa aqui. Me bate Lula, me bate Trump. Né? Parece que é o que o Lula está dizendo. Me bate, que daí eu me saio melhor aqui no campo doméstico. Pode ser uma das talvez tenha três linhas aí, né, de ação do governo. Né? Uma no fronte diplomático, onde vai se correr o risco de apanhar, vamos dizer assim. A dimensão do fronte interno, que é o que o Kilter falou muito bem, a dimensão eleitoral, do quanto isso está servindo para capitalizá-lo aqui dentro. E eu acho que tem uma terceira dimensão, que é a biografia política do Lula, né? No qual ele está escrevendo uma história, independentemente da realidade dos fatos. Né? É como ele quer aparecer na história mais do que a história vai de fato dizer. No discurso que ele fez ali, 3 palavras me chamaram a atenção. Protecionismo, dependência e coragem. A palavra protecionismo, dele falar que ele é contra o protecionismo, sendo o Brasil um dos países mais protecionistas do mundo, já prova que todo o discurso é balela, é uma grande mentira. Não tem nada de multilateralismo, não tem conversa nenhuma com relação a isso, preocupação se vai ser o dólar, se vai ser outra moeda, porque não sei o quê, democracia econômica, tudo isso conversa para boi dormir. Somos extremamente protecionistas e, portanto, esse discurso não se coaduna com a nossa realidade. O que me leva à palavra dependência. Quer dizer, todo esse movimento, usando esse discurso, tem muito mais a ver para não ficar dependente do dólar e, portanto, dos Estados Unidos. E, no fundo, se a dependência fosse de outro país, talvez ele não tivesse nenhum tipo de crítica. Ao contrário, o discurso seria todo o contrário do que ele falou agora. É importante que tenhamos uma moeda forte internacional, desde que seja da China, desde que seja da Rússia, desde que seja do tal do sul global, ou sei lá de onde que ele quer tirar isso. Então toda essa dinâmica tem a ver com o velho embate da velha esquerda contra o capitalismo, contra os Estados Unidos, todo esse discurso de o sul global, os BRICS, etc. e tal, acho que entra dentro desse contexto. E aí a terceira palavrinha, né? Temos de ter coragem. Desse grupo todo ali que ele está se colocando como um representante deles, nenhum deles sustenta em discursos um apoio ao que ele está falando, ao que ele está fazendo. Então ele é uma voz solitária, até mesmo dissonante nesse contexto, né? No qual corre o risco de tomar uma bela pancada dos Estados Unidos por conta disso, mas e por que o Lula acha que isso vale a pena? Né? Porque o que ele está olhando é para a biografia dele. Né? Se ele puder sair, diferente do Getúlio Vargas, que saiu da vida para a história cometendo um ato suicida, né? O Lula, assim, se me matarem tentando fazer o melhor possível para o meu povo, contra a fome, pela esquerda, barará, é assim que ele quer sair para entrar na história. Então eu acho que assim, ele sacrificaria... Getúlio Vargas sacrificou a própria vida para entrar para a história. O Lula sacrificará o Brasil para entrar para a história. Pois é. A gente precisa lembrar que essa politização do tema dólar, né, é uma das coisas que mais irrita o Donald Trump. O Donald Trump já fez 2 postagens nas redes sociais quase idênticas sobre o assunto. Veja só o que ele escreveu em novembro do ano passado e depois novamente em janeiro deste ano. A ideia de que os países do BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós assistimos acabou. Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do BRICS, nem a apoiar qualquer outra moeda para substituir o poderoso dólar americano. Ou então, enfrentarão tarifas de 100% e terão que se contentar em dizer adeus à maravilhosa economia americana. Que procurem outro otário. Não há chance de os BRICS substituírem o dólar americano no comércio internacional e qualquer país que tente deve dar adeus aos Estados Unidos. Ele falou isso em novembro, depois em janeiro de novo, mas Lula, em julho último, né, no encontro aqui no Rio de Janeiro, ele desafiou também e trouxe outra vez esse tema à tona. Ao desafiar o Trump abertamente, será que o Lula quer atrair alguma medida extra de sanção americana contra o Brasil? E daí ele pode manter essa narrativa de que tem um inimigo externo que está ameaçando a nossa soberania e tentar cavar dividendos eleitorais, empurrar essa briga ao longo de começo de 2026 ali, para aparentar heroísmo, Kilter. Eu não duvido, Tosi. Ele faz de tudo, como o Chico muito bem falou, para que o nome dele fique em alta, independente do que custar para o nosso Brasil, para o nosso povo. Não é à toa que a imprensa já revelou que nos bastidores ele chama o Eduardo Bolsonaro de meu camisa 10, porque ele sabe muito bem que a sua popularidade estava em baixa
sua rejeição crescendo cada vez mais, quando chegou essa história das tarifas norte-americanas, do Trump, o discurso forte, a soberania nacional, aí veio todo o marqueteiro do Sidônio colocar que o Brasil é nosso e a soberania é nossa e não sei o quê, para ele começar a voltar a crescer seu índice de popularidade. É claro que isso sozinho não se sustenta. Depois disso veio Vale Gás, Vale Luz, aumento do Bolsa Família, esse tipo de coisa que a gente sabe que é o que dá os votos para a esquerda no Brasil. Mas, de fato, teve um impacto na popularidade do Lula e isso é inegável. Então ele quer que esses fatores externos continuem ajudando ele, ajudando a esquerda como um todo, para chegar no que vem mais forte. Faltam aí 10 meses para as eleições, ele já está de olho, fala, opa, pera aí que está chegando. Não é à toa que ele está se cuidando da saúde, se exercitando, não é porque ele tem um foco com a sua família, quer que a Janja aproveite ele muito tempo, não, ele quer se manter no poder, essa que é a verdade, é esse o interesse dele. Então, você vai ver cada vez mais ele falando que está bem de saúde, publicando posts se exercitando, para mostrar para o povo que ele aguenta. Porque uma das principais dúvidas que o eleitor tem é, será que ele aguenta um quarto mandato? Será que ele aguenta ficar mais 4 anos no poder? E ele vai querer tirar essa dúvida para frente de uma vez por todas. Mas tentar usar aí qualquer sanção, qualquer discurso do Trump contra o Brasil para se elevar, com certeza é jogar o Brasil de escanteio e ele ficar como o verdadeiro camisa 10. Pois olha, você falou em quarto mandato, né? O Lula, vamos até ver isso, uma fala dele hoje de quarto mandato. Ele está tão obcecado com esse mandato aí e já não considera a idade, como você disse, a saúde um obstáculo, né? Ele faz aniversário de 80 anos, acho que daqui a 4 dias lá, segunda-feira, dia 27, não é? E na visita à Indonésia, ele hoje se lançou mesmo candidato a um quarto mandato ao lado do presidente do país asiático. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja uma relação, sabe, por demais valorosa e que a nossa relação traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia. Nós estávamos prestando atenção aqui na reação do presidente indonésio, mas agora tem mais, viu? Essa história de perseguir o quarto mandato causou espanto ao presidente do país asiático. E daí ele até comentou, olha, isso seria impossível aqui no meu país porque a lei não permite, quase lamentando ou se espantando diante da opção que o Lula tem, olha só. Eu confesso aqui, eu admiro a sua presidência porque ele já liderou. Essa é a tua terceira vez, não é? Eu serei o terceiro o terceiro mandato. E sim, a lei brasileira permite, mas a nós não. E acho que a lei brasileira permite, a nossa não, e deu risada, né? E aí eu queria jogar para vocês aí essa história de ter eleição, né, poder se candidatar várias vezes a presidente. Pela lei brasileira, lá na Constituição, não era permitida a reeleição, né? Depois foi em 97, no governo Fernando Henrique Cardoso, que se aprovou a reeleição. Ela pode ser consecutiva, mas não pode ter uma terceira vez consecutiva. Mas se a pessoa ficar uma vez fora e depois retornar, pode se candidatar novamente para todos os cargos executivos. O que dizer desse modelo brasileiro, Vargas, começando por você aí, da reeleição que pode fazer com que um camarada ao longo da vida, sei lá, seja 4, 5 vezes prefeito da cidade, ou que o Lula possa, se por acaso ele ganhar as eleições, vai exercer 4 mandatos à frente da presidência. Não são muitos países que permitem isso, né? Um camarada não, um companheiro.
Permita acrescentar uma pergunta a mais, Vargas, que o Vargas entende disso mais do que nós, para linkar com o que o Trump falou, porque se tiver o 4º mandato, né, e o Lula for bem sucedido no discurso que ele está falando, significa que nós vamos dar adeus aos Estados Unidos, né? Que é o que o presidente americano quer continuar, continua. Você vai dar adeus aos Estados Unidos. Queria saber, Vargas, você tem mais noção, o que significa para o Brasil dar adeus aos Estados Unidos? Olha, Scorsin, começo pela primeira pergunta do Tosi. Eu não sou simpático a esse regime de reeleição que a gente tem, que eu creio que ele acaba viciando o compromisso e o foco político do governante durante seu mandato. Então, o sujeito é eleito, daí a 1, 2 anos, ele já começa a reorientar a sua ação, se preparando para a reeleição. No primeiro ano, ele trabalha com o orçamento do governo anterior. No último ano, ele está basicamente em campanha. E, se reeleito, vai trabalhar para organizar as suas atividades e fazer a sua base para depois outros candidatos que o sucedam assumam a posição. Eu acho que uma das consequências desse modelo é que a gente dilui o compromisso e acaba diluindo a capacidade do país de fazer reformas, de implementar projetos, de colocar em ação medidas que têm por objetivo, de fato, gerar impactos reais para as pessoas. E faz do ciclo político um fim em si mesmo. É como se o sujeito fosse reeleito já pensando no próximo mandato. Muito melhor, eu acho que mais interessante para o Brasil, seria ter um mandato um pouco mais extenso, mas de ciclo único. Uma vez eleito, não haveria mais reeleição. Se esse período fosse de 5 ou até de 6 anos, para mim seria o adequado. É o tempo de se assumir o mandato, de conhecer, digamos assim, esquentar a cadeira, desenvolver projetos, organizar o orçamento, implementá-los e sair. Deu o seu compromisso público, vai cuidar da vida, vai trabalhar na iniciativa privada, vai fazer outra coisa. Em vez de fazer do projeto da presidência um fim em si mesmo, ou do mesmo modo, no âmbito estadual, com governadores ou até com prefeitos. Eu não sou definitivamente simpático dessa ideia. Agora, nós sabemos, né, que a história das democracias tem as suas idiosincrasias, por dizer assim. Né? Inicialmente o Brasil não permitia isso, de repente se forma uma coalizão na época do Fernando Henrique, criamos a possibilidade da reeleição. E o Lula está criando, né, a possibilidade da dupla reeleição, com influência no período intermediário. Então, daqui a pouco nós temos, dentro da democracia, um regime em que, na verdade, o mesmo líder trabalha, elege e se reelege quase que periodicamente, permanentemente. E agora, né, o Lula sendo reeleito por um 4º mandato, né, além de muito provavelmente cumprir, digamos assim, todo o ciclo da sua vida adulta, ou disputando a presidência, ou exercendo o mandato da presidência, teremos também todo o ciclo de uma vida de briga com os Estados Unidos. E agora, com uma chance não desprezível de cumprir a sua missão, que é de definitivamente romper as relações com os Estados Unidos, quase que concretizando a sua aspiração rebelde da juventude, não é? O grande império, não é? O grande Estados Unidos maldoso que nos prejudica e nos oprime. E, finalmente, nós estamos vivendo um ciclo global em que há emergência de outras potências como a China, há uma tensão não desprezível com a Rússia, há o surgimento de novos mercados de consumo na Ásia, na África, um mundo polarizado, e, de fato, parece que agora o Lula está próximo de conseguir nos afastar permanentemente dos Estados Unidos. Se essa onda cola de ele ser reeleito e continuar, não é, provocando, agindo, estimulando parcerias em outros locais, muitas vezes não com o objetivo de diversificar as nossas ações, mas de provocar os Estados Unidos e, de certo modo, assim, se cacifar cada vez mais. Não sabemos onde isso vai parar. Tem uma PEC que está em tramitação no Senado, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que prevê o fim dessa reeleição e o mandato de 5 anos para os cargos executivos. Era para ser assim, né? Na Constituição de 88, depois, em nome da ambição do Fernando Henrique Cardoso de ser reeleito, mudou-se. E temos aí hoje essa situação em que o PT praticamente governou o país sem alternância de poder, né, ou pouquíssima alternância de poder nos últimos mais de 20 anos, Scorsin. Sim. É sempre uma das coisas complicadas da gente conversar no Brasil é sempre casuístico, né? Então, a depender do contexto, a gente é a favor da reeleição porque o presidente supostamente seria bom, então ele tem direito, é melhor mantê-lo no poder, ou então é muito ruim, vamos tentar um jeito de impedir que o sujeito continue.
acaba sendo muito pouco com base em princípios, né, naquilo que deveria ser a democracia, né? E existem vários modelos, né? Eu acho que o modelo americano, por exemplo, ele é razoável quando você tem o direito a uma reeleição, né? E aí, se você, como aconteceu o Obama, por exemplo, ele não pode mais tentar enfrentar o Donald Trump, por exemplo, porque acabou, né? O Trump só voltou agora porque esse segundo mandato ainda lhe era permitido. Eu até particularmente acho que eu não sou tão desfavorável assim à reeleição, porque eu acho que a democracia ela tem que ser feita pela vontade popular. Então eu acho que a cada 4 anos a população dizer se esse trabalho está sendo bem feito e pode ser continuado, para ter daí aquele tempo suficiente para você deixar de fato uma marca maior, digamos assim, de 8 anos, eu não acho isso fora de propósito, vamos dizer assim, porque você tem no meio do caminho, você tem uma espécie de, não exatamente uma eleição, mas é quase como se fosse me fugiu a palavra que se usa, um referendo, né? Como se fosse vamos fazer como é que é os carros, quando você tem problema no carro? Um recall, né? Como se fosse um recall. Então, eu não veria nem como uma reeleição. Eu veria assim, no meio desse mandato, a gente faz esse negócio para ver se esse negócio... Talvez até não fazer nenhuma eleição. Vamos ver se esse cara continua, né? Para ver se ele mantém. Mas tirando completamente a possibilidade de um terceiro mandato. E eu seria até radical o seguinte, se teve o recall, se teve a nova eleição e ele não foi eleito, eu acho que ele não tem mais direito a concorrer à presidência. Para mim, o ciclo está encerrado porque o povo falou assim, você não. Mas peraí. Aí, nesse caso aí, o Ciro Gomes vai ficar muito bravo com você. Porque ele está tentando... Bom, ele não ganhou ainda, né? Mas ele não ganhou uma. Tem que ganhar uma, pelo menos. Né? Não, nesse caso, por exemplo, para mim, o Trump não poderia se eleger, o próprio Jair Bolsonaro já não poderia se eleger também. Eu não estou olhando para as pessoas, mas estou olhando para a dimensão do que é democracia e do que é o valor do voto popular e da vontade popular, de fato. Né? E desse processo que precisa ter essa alternância de poder. Mas o mais importante no Brasil é uma cultura democrática que perdure mais tempo. A gente precisa de mais estabilidade, a gente precisa de mais segurança jurídica, né? Então, seja com um mandato de 5, 6 anos, seja com reeleição, que isso perdure no tempo e não fique a cada 10, 15, 20 anos a gente voltando a discutir, não por uma questão que a gente está discutindo princípios da democracia, mas pelo casuísmo da situação política em cada momento. A nossa situação política atual é o que o Vargas colocou. Lula, 80 anos de idade, vai para o 4º mandato, porque, enfim, o nosso sistema permite. O simples fato do Lula poder ir para esse 4º mandato já nos mostra que, sistema da reeleição até pode ser, mas não você ficar voltando assim tão eternamente retornando. Embora tudo isso seja com base da vontade popular, né? Pressupondo que está tudo ok nessas escolhas que a gente tem feito, né? Então tem algo que é meio... passa do ponto e que faz sentido você fazer essa discussão. Mas muito provavelmente a solução que nós vamos encontrar não vai ter a ver com princípios democráticos e muito mais com a conveniência do que pode ser bom para o meu grupo ou para mim no futuro próximo ou na situação como ela está colocada. Mas a discussão é válida, né? Acho que tem mais de uma proposta, acho que na Câmara uma propõe 5 anos, a outra já propõe outro. Tem a própria noção de parlamentarismo também, né? Porque você pode ter aquela coisa da eleição e você dissolve o parlamento tira o presidente, etc. e tal. Existem mais mecanismos que a gente pode fazer esse recall presidencial do que apenas a reeleição. Mas a discussão precisa acontecer de qualquer maneira. Você falou de casuísmos. E o casuísmo é a situação criada com a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se você tiver que explicar aqui para um estrangeiro, esse político aqui, ele está impedido de concorrer, disputar eleições, porque ele fez uma reunião com embaixadores e falou muita besteira, muita desinformação, suposta fake news. Sendo você ou não simpático, eleitor do Bolsonaro, fosse outro nome, como é que você explica isso para alguém, né? Sim. Eu até fiquei vendo o presidente da Indonésia ouvindo o Lula surpreso, batendo palma, falei, pensei comigo, né? As palmas da ignorância. Imagina se ele soubesse que o cara não só está indo para o 4º mandato, mas saiu da cadeia para ir do 2º para o 3º. Nesse meio tempo ele foi condenado por corrupção, aconteceu umas outras coisas aí. É uma loucura, né? Com certeza, ele não faz ideia do que acontece aqui dentro. Mas a gente vê, a gente sabe, a gente observa e sabe de todos esses abusos acontecendo aqui no nosso sistema eleitoral. Eu até não tenho uma opinião formada, sinceramente, sobre a reeleição. Acho que não estudei suficiente esse assunto ainda. Teria que ver outras democracias, a história e tudo mais. Mas em um país em que a gente está vendo o governo lançar o tigrinho da Caixa Econômica, tantas coisas, loucuras acontecendo, a gente precisa sim de profundas reformas, como o Vargas colocou, tanto no sistema eleitoral, no sistema político, na previdência, administrativo, e essas reformas, elas necessariamente passam por essas discussões.
Agora, não dá para fazer o que interessa ao país, essas reformas básicas, quando você tem um manicômio eleitoral, um manicômio político, como é o Brasil hoje. Quando você tem, como você mencionou, Tosi, um presidente inelegível por uma reunião com embaixadores, um atual presidente ex-condenado, né, ou descondenado pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, um STF que invade diariamente as competências do Poder Legislativo, um Executivo que também passa o trator no Legislativo com emendas, um orçamento do país que está comprometido até 2027 com emendas obrigatórias do Legislativo. Então é um sistema que está desenhado para se embaraçar e não funcionar, não resolver os problemas que o país de fato precisa. Então, antes disso, a gente precisa dar um espaço para trás e falar, não, peraí, vamos fazer valer o texto que a gente já tem, vamos fazer valer a justiça que já existe, vamos organizar a casa e aí a gente senta todo mundo junto e olha para frente e fala, tá bom, tá tudo certo, tá pacificado, resolvemos a vida aqui, o bandido tá na cadeia, os mocinhos estão soltos, vamos agora fazer uma reforma da Previdência que preste, que dure muito tempo, vamos cortar aqui na carne os nossos gastos, aí sim acho que a gente pode ter um Brasil para frente de fato desenvolvido. Mas com a situação que a gente tem hoje, é de fato um manicômio que antes precisa ser resolvido. Por falar em tempo de mandato, há várias propostas de emenda constitucional no Congresso para modificar as regras de ocupantes de uma cadeira na Suprema Corte. Em vez de cargo vitalício com aposentadoria somente aos 75 anos, como é hoje, o que se propõe são mandatos limitados a 8, 10 ou até 15 anos. E há também quem defenda que a pessoa só possa ser indicada ao STF se ela já tiver 50 anos de idade. Um ponto sensível nesse debate é o que fazer em relação aos ministros que estão hoje na corte, né? Eles teriam direito adquirido, haveria uma regra de transição ou teriam que cumprir pronto os 10 ou 15 anos e se aposentar compulsoriamente. Bem, esse tema deve ganhar força em 2026, após a formação de um novo Congresso, não? Que avaliação que vocês fazem, Scorsin, sobre também esse debate ser um debate necessário em relação aos mandatos, tempo de mandato no STF? Bom, ele entra de novo numa questão casuística, né? Pela situação que a gente vive hoje, então acho que qualquer pessoa qualquer mudança no STF vai ser razoavelmente bem vista, pensando-se numa limitação, mas em geral as pessoas que são favoráveis a esse mandato, elas querem que esses ministros, né, sejam retirados, né, e não exatamente o ministro do STF como tal, né? E aí a gente entra num problema que é, assim, pelo Instituto do Direito Adquirido, pelo que diz a Constituição Federal, né, e esse ministro tem vitaliciedade até os seus 75 anos, né, essas novas regras só deveriam valer, em tese, para os novos ministros e não para esses. Né? Ou seja, não seria uma solução. E tem mais um detalhe, né, que nesse caso, quem teria que decidir a constitucionalidade da nova regra são eles mesmos. São eles mesmos. Né? Então, já tem essa questão. Porém, aqui é Brasil. Né? E o Instituto do Direito Adquirido também já foi para as cucuias já algumas vezes. Né? A dimensão das reformas previdenciárias que já foram feitas aí, várias delas já mudaram com essa regra do direito adquirido. Se muda a interpretação do direito adquirido, aquilo que você tinha até ontem, agora já não é mais a mesma coisa que era ontem. Agora cria-se uma regra de transição e você vai lá sempre aumentando o tempo, seja de contribuição, seja do tempo de idade. Então, no Brasil é o país da jabuticaba, então qualquer jeitinho jurídico é perfeitamente possível de acontecer, embora pela letra da Constituição, isso não teria cabimento. Né? Agora, não é uma discussão que começou agora. Também é importante, acho que, contextualizar. Eu acho que desde 2010, 2011, que já tem propostas para se modificar. Inclusive, o Barroso, antes mesmo de ser ministro, era um dos que mais advogava isso, né? De se colocar um mandato para os ministros do STF, como é em vários países de primeiro mundo. Né? Se não me engano, acho que França, Alemanha, acho que é 12 anos, 9 anos às vezes. Outros não, já tem os 75 anos também como corte, que acho que é no Canadá, mas já há essa discussão há algum tempo, né? Seja dentro do mundo jurídico, seja dentro do mundo legislativo. Né? O problema é que a situação do STF está tão em ebulição que qualquer discussão nesse momento não vai servir para melhorar, digamos assim, a instituição. Vai parecer muito mais algo que tem a ver para resolver o problema atual e não exatamente para melhorar a prestação jurisdicional. Eu, particularmente falando, acho que nós nunca tivemos esse problema até o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e os congressistas terem aceitado indicações que não passam pelo crivo
dos 3 critérios para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sempre escrevi algumas vezes na Gazeta, falei, a partir do momento que o senhor Dias Toffoli foi aceito como ministro do STF, qualquer um não pode ser negado. Ninguém pode ser recusado. Porque não tinha a menor qualificação no sentido do saber jurídico notório para ser aceito. Foi indicado e foi aceito. Como é que você vai recusar? Qualquer outra pessoa. Ele era extremamente jovem, não tinha passado em concurso para juiz em lugar nenhum, a única qualificação era ter sido advogado do Lula, né? O Zanin também, eu nem sei se tem, mas parece ter uma qualificação um pouquinho maior quando foi indicado. Então, o fato é que a banalização da indicação faz com que você comece, vamos ter que começar a colocar cortes, né? Eu acho que a dimensão dos mandatos faz-se necessário, num tempo, eu acho que teria que ser talvez um tempo um pouquinho maior, mas talvez o corte mais importante seja em relação a dimensão de idade misturado com a dimensão de experiência. Algum critério que seja um pouquinho mais objetivo do que o notório saber jurídico, porque isso praticamente não está valendo mais nada. Para você colocar ministros no STF que já tenham carreira estabelecida, que já tenham um nome, né, que já tenham uma vida mais razoavelmente ganha, e não que ganha lá uma espécie de premiação por ter servido ao presidente da vez, né, como um prêmio de ocasião. Então é muito complicado, acho que as chances são pequenas disso ser modificado nessa legislatura, talvez numa próxima, né? Próxima, né? Na 2026. 2026, talvez possa ser isso, mas é uma estrutura, é uma mudança que talvez precise ser mais estrutural, né? Precisa ser uma modificação mais profunda do que parece, não apenas do STF. Eu acho que uma reforma do judiciário, depois da reforma administrativa, que eu acho que é mais urgente, é o que a gente vai ter de enfrentar de qualquer maneira, né? Porque o judiciário está se tornando o dono, né, da banca nesse país e não é para isso que ele foi criado, né? Vargas, todo erro, né, todo erro tem um preço. O problema de se cometer erro na nomeação para o STF hoje é que é o preço de uma sentença máxima de cadeia no Brasil. O camarada pode ficar lá mais de 30 anos, se ele viver, se for novo, jovem, ele vai embora até os 75. Então é um preço muito duro, muito caro para se pagar se eventualmente houver cometimento de erro na indicação da pessoa, né? Essa vitaliciedade e de alguém ainda jovem, a gente paga por décadas o erro da pessoa errada no lugar errado. Eu achei esse um belo raciocínio, não é, Todd? Se você indica um grande ministro, ele dá uma bela contribuição, mas se dilui num grupo de 11. Mas se você indica um mau ministro, com amplitude de poderes, com a capacidade de tomar decisões monocráticas praticamente infinitas, todos nós coletivamente pagamos uma conta elevadíssima. Então tem aqui uma desproporção, né? E eu acho que o raciocínio será que vale a pena o risco do benefício dado o preço, o custo de essa escolha não ser uma escolha adequada, uma escolha ideal, dada a realidade brasileira e as nossas circunstâncias? Eu tendo a achar que o nosso constitucionalismo ele tem algumas características particulares. Uma delas é que nós temos uma Constituição extremamente ampla. Uma segunda é que essa Constituição tende a ser interpretada de forma ainda mais extensiva para colocar a competência de decidir praticamente qualquer assunto do Brasil, desde funcionamento da CBF até a governança da Amazônia, nas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, dada essa amplitude quase infinita dos laços constitucionais e o papel do ministro do Supremo como a última palavra, digamos assim, sobre praticamente tudo, o risco que a gente corre de ter uma pessoa ali por um período ilimitado, me parece que não se justifica. Inclusive, eu acho que, mesmo do ponto de vista democrático, inclusive deixando de lado alguns debates importantes que a gente deveria fazer sobre essa própria Constituição de 88, mas deixando isso de lado, eu acho que um país jovem como o Brasil, que ainda está amadurecendo em diversos dos seus aspectos, inclusive na sua própria maneira de se governar, não me parece salutar contar com um conjunto de pessoas que ficarão ali como uma espécie de
representante eterno das decisões constitucionais por décadas. Eu acho que a gente precisa oxigenar esse regime. A gente precisa circular as pessoas. A gente precisa dar espaço para os preconceitos serem testados com visões alternativas no âmbito constitucional. O que nós temos feito ao longo dos últimos anos é simplesmente entregar, quase que a porteira fechada, para um conjunto de ministros, poderes quase infinitos. Então, a minha posição particular nesse assunto é que eu acho que seria muito importante o debate sobre mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Essa foi uma ideia que foi debatida em 1988, mas naquela época a gente optou por outro caminho. Agora nós já temos um tempo de experiência. Olhamos para o regime da Suprema Corte, olhamos para a nossa experiência constitucional, e qual é a avaliação que fazemos? Deu certo? Os ministros vão o tempo inteiro fazer o discurso de que as instituições estão funcionando. Mas será que a democracia acha que a maneira como o Supremo conduz o trabalho está dando certo? Se não está dando certo, eu acho que a gente tem que começar a levantar perguntas. E uma dessas perguntas diz respeito, a meu ver, ao limite de tempo para a ação dos ministros que estão ali no Supremo. Eu acho que isso me parece que é uma medida importante, inclusive para que a gente possa ter uma estrutura que funcione com um pouco mais de espírito republicano, eu diria. Ou seja, se você é um ministro, você tem um mandato a cumprir, depois você vai ter uma vida pela frente. Você não é o dono da República. Você não pode estar aqui numa posição de absoluta imunidade, em que eu possa, inclusive, a qualquer momento, retirar um processo do meu gabinete para fazer uma espécie de barganha política com alguém. Não. A vida vai recomeçar depois de amanhã. Você voltará a ser um civil e terá que lidar com a circunstância e com a cobrança na feira, quando você estiver na sua vida ordinária. Então eu creio que o debate sobre mandato, como é a regra na vasta maioria das democracias constitucionais do mundo, deveria ser também a tônica no Brasil. Entendo que esse não é o único debate, entendo que existem outros problemas e desafios, mas esse me parece que seria bem relevante no Brasil. E há boas chances disso acontecer, desse debate só acontecer em 2026, se realmente houver a renovação do Congresso com bases mais conservadoras, porque uma das bandeiras dos partidos conservadores é votar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Isso já ninguém mais esconde, é abertamente declarado, né? Daqui a pouco vai ser campanha de desinformação falar isso, mas é o que pregam os vários partidos, vários líderes políticos aí, em função dos abusos que ele já cometeu, que acumulou nos trabalhos no STF. Então, Kilter, é 2026 essa eleição aí, que é tão importante, tão decisiva até para a própria esquerda, né? Que o Lula também já veio a público dizer que precisa arregimentar governadores, candidatos fortes para o Senado, porque a briga pelo Senado é a grande briga tirando a presidência. Pois é, esse Senado que nunca foi tão visado, né, Tosi? Porque não dava tempo de TV, não dava dinheiro para os partidos, então bota um senador ali para a gente ter alguém lá. Agora vai virar tema-chave, discussão central das eleições do ano que vem, não só disputa para presidente, mas também para senadores, por causa de todo esse auê instalado pelo STF no Brasil. E, de fato, essa bandeira do impeachment do ministro Alexandre de Moraes tem sido um dos motes de campanha dos principais candidatos a Senado, da ala conservadora, da ala direita no nosso país. Então isso tem sido repetido e falado por todos eles. Agora, além disso, o que a gente precisa entender é, nós precisamos formar uma maioria para eleger um presidente do Senado e um presidente da Câmara. É esse jogo que a gente tem que planejar. Olha a dificuldade que é. A gente já tem uma maioria conservadora no Congresso, eleito nessa última eleição federal, mas de que adianta se não tem o poder de pautar, de influenciar as decisões? É praticamente nulo. Então essa coalizão tem que ser maior, tem que ser grande o suficiente para a gente fazer uma maioria lá dentro, para daí eleger esse presidente do Senado, porque não adianta nada a gente colocar mais senadores ali se não colocar um presidente que vai pautar essas reformas do STF, porque esse presidente não pode ter rabo preso, não pode ter processo penduricário ali no STF, ele tem que ficar limpo, independente para poder pautar isso. Então precisamos sim
olhar para senadores focados em tirar esses abusos do STF, fazer as reformas necessárias, mas também candidatos que não tenham nenhuma marra política com qualquer um desses ministros. Aí sim, a gente vai ver uma mudança real, quem sabe uma sabatina de verdade, né, para um ministro do STF, que de fato leve em conta o texto da lei e não seja só para inglês ver. Agora no Messias, por exemplo, ninguém está falando em barrar nada. Está um completo aceite, um completo silêncio de ele vai indicar o Messias e vai passar, tá bom, fazer o quê? Eu acho que ele só não foi indicado, inclusive, porque por causa do Alcolumbre, porque se você lembrar, o Alcolumbre era o presidente do Senado quando o Jair Bolsonaro indicou André Mendonça. E o Alcolumbre, um dos rompimentos foi esse, porque o Alcolumbre queria se eu não me engano, acho que ele queria o Aras, que era o PGR da época. E aí, por causa disso, ele engavetou o pedido, não botou para fazer a sabatina, demorou para fazer a sabatina do André Mendonça, porque ele queria. Sim. O Lula, provavelmente já aprendendo com isso, o Alcolumbre quer o Rodrigo Pacheco, porque se tem uma coisa que esses políticos perceberam é que ter alguém do STF que decida para mim é muito mais importante do que fazer o presidente da República, hoje em dia, né? Então, quer dizer, o poder de indicar para o STF passou a se tornar muito, muito maior. E aí há o medo do Lula, por isso que não teria dito que ainda é o Messias, porque ele fala assim, deixa eu voltar da Malásia para costurar isso direitinho, para não correr o risco do Alcolumbre não só engavetar, como também o próprio, porque é do União Brasil, né, acabar sendo vetado na sabatina. Não por uma avaliação da sua qualidade, mas por uma questão política, para ver o tamanho do poder mesmo. Até quando, Davi, quando foi pautado a questão do André Mendonça, a sabatina do Mendonça, foi uma dificuldade tremenda para fazer passar, teve que contar na unha, dente, os votos, era aquela ansiedade, vai passar, não vai, o pessoal assistindo na TV e não sei o quê, e passou, foi quase que, meu Deus do céu, um alívio, conseguimos. Agora o Lula indica ministro como se fosse toque de caixa, nem se preocupa, vai passar, vai Flávio Dino, vai Zanin, vai Messias. E não duvido que mesmo com esse atrito com o Alcolumbre passaria o Messias, porque se precisar ele abre o caixa, o cofre e aí faz valer e faz passar. Então, acho que a única que teria um pouco mais de resistência seria uma Glaze da vida, alguém mais ideológico. Mas se até o Flávio Dino passou, se até o Toffoli falou, como o Chico passou, como o Chico falou aqui, então, sinceramente, a população já sabe que não tem expectativa sobre os senadores de uma sabatina que de fato vai ser efetiva. Nada contra cursos em EAD, né? Mas vai que a Janja resolve fazer um curso em EAD em Direito, aí temos mais um potencial candidato no futuro. Vargas. Ô Tosi, sabe o que eu acho? Ouvindo esse debate, ouvindo o Kilter e o Scorsin, isso me faz pensar nos valores dos cargos da República. E eu acho que a gente vive num momento em que o cargo mais precioso da República, na visão dos políticos no Brasil hoje, é o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque, veja, eu sou de uma geração que eu olhava para a trajetória política das lideranças e via uma pessoa chegar ao cargo de senador, já imaginava qual seria o próximo passo. Eu acho que o próximo passo natural seria ou a pessoa tentar se tornar governador, se for um bom político, se tiver boas ideias, se reeleger para o Senado, quem sabe, eventualmente, até tentar um cargo de embaixador em algum país, mas não ir para o Supremo Tribunal Federal. Sabe? Isso não parecia que seria algo que se esperaria de um político, como se fosse um cargo natural na trajetória da sua progressão. Mas o fato é que hoje, esta posição no Supremo, dadas as competências, os poderes, são tão elevados que tornaram esse cargo também o objeto de maior ambição, mesmo dos políticos ambiciosos. Agora, justamente por essa mesma razão, é que o presidente Lula, sabendo que esse cargo tem um preço precioso, decide escolher as pessoas com base no seu critério da maior confiança. E não necessariamente de um ministro que tenha uma trajetória intelectual exemplar, que dê uma contribuição à ciência do direito ímpar, que tem uma linha de coerência metodológica que nos dá garantia de que seguirá um raciocínio coerente ao longo do tempo, em vez de ficar mudando de interpretação conforme as conveniências, é nada disso. Então, parte dos problemas que contaminam hoje, a meu ver, a política de um lado, a relação entre os poderes do outro, é o poder e o preço tão elevado que o cargo de ministro do Supremo passou a ter na democracia brasileira. O que significa que parte da solução, a meu ver, está em baratear o preço dessa posição. Não para desprezá-la, mas para torná-la uma entre outras atribuições funcionais relevantes na República. Aliás,
Se formos olhar como é em outros países, em democracias relevantes, na Alemanha, em Portugal, na França, a maior parte das pessoas não sabe quem é o ministro do Supremo. E mesmo juristas talvez não conheçam os nomes de todos os ministros do Supremo. Não é que essa instituição não seja relevante, mas ela não é a joia da coroa. Ela não é uma pessoa com poderes com poderes excepcionais, com um prestígio que merece ser admirado e celebrado por onde passa, com o direito a inúmeros assessores, carro de luxo e diversas benesses. Não é assim que funciona nas democracias. Mas assim foi o que aconteceu na nossa história e os efeitos são esses. Agora, todo mundo, em determinado momento da sua trajetória, quer ir para o Supremo. Pela mesma razão que o presidente, sabendo do preço e valor dessa posição, vai sempre buscar a pessoa que é mais afim e aliada e não necessariamente a pessoa que tem os mais nobres saberes da nação. Os cargos de ministro do Supremo, pela leitura do Vargas ali, seriam o equivalente hoje, então, à nobreza, né? Os barões da época do Império, da época do reinado, né? Aqueles que tinham os títulos que estavam gravitando ao redor do rei. Na minha geração, quando eu fiz a faculdade de Direito, por exemplo, eu acho que eu não sabia o nome de todos os ministros, até porque não interessava muito quem eram os ministros, interessava os seus votos, a jurisprudência, né, do Supremo como tal. Até a própria divisão interna a gente não fazia muita questão. E também eu acho que o Supremo não estava tão hipertrofiado, né? Porque se for olhar hoje o orçamento do Supremo e o número de pessoas trabalhando para cada ministro, cada gabinete, a estrutura que eles têm é uma estrutura equivalente a uma cidade. Mas eu acho que pode ter aumentado a quantidade de dinheiro, vamos dizer assim, mas ela já existia, você tinha isso já lá naquela época. Só que era um cargo ambicionado apenas por juristas, né? E juristas que sabiam que tinham cancha, como se diz, no mundo do direito. Né? A lista que chegava para o presidente da República jamais era do amigo pessoal, embora todo mundo meio que se conhecesse, mas nunca com a cara de pau com que o Lula tratou essa indicação, e com pessoas realmente com notório saber jurídico, que qualquer pessoa de bater o olho sabe, não tem como recusar o cara por isso. Por exemplo, o ministro Fachin, por exemplo, não tem como você dizer que ele não tem notável saber jurídico. Ele tem uma vida no direito, ele tem livros no direito, ele é professor, doutor, tem tudo isso. Mas quando você olha para um Dias Toffoli, você não consegue ver isso. E aí como é que você faz essa verificação na hora da sabatina? Então, na época, juristas apenas queriam, mas hoje é isso, virou a joia da coroa, porque é o poder que dá a última palavra, né? Principalmente, por isso que tem que ter outras mudanças, a dimensão das decisões monocráticas precisa ter uma alteração, né? Precisa se ter até uma alteração com relação à punição para juiz que fica dando entrevista. Punição para juiz ficar sendo, como é que se diz, um CEO de empresa que faz convescote de palestras, sabe? Tem uma série de coisas que precisariam ser colocadas na mesa, que talvez até funcionassem melhor e diminuísse, como diz o Vargas, baratearia mais esse cargo, para ele não ficar assim tão cobiçado, né? Pois olha, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 3640 de 2023, que vai regulamentar o processo e julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade perante o STF. O nome complicado, mas basicamente mudam-se algumas regras para julgamentos no Supremo. Passou pela Câmara, ainda vai ao Senado. O que chama atenção é a mudança proposta justamente para as decisões monocráticas do Supremo. Sim, aquelas que Alexandre de Moraes gosta de proferir podem ter agora uma limitação. Vão precisar ser submetidas a referendo pelo colegiado já na sessão seguinte, na próxima sessão, quando houver decisão monocrática. Um outro ponto diz respeito a quem tem legitimidade para propor as ações constitucionais. Uma cláusula de desempenho deverá impedir que partidos daníquos, como o PCdoB ou a Rede, sejam legitimados para propor essas ações, porque pedem na arena política e recorrem ao Supremo para tentar ganhar no tapetão, como se diz. O que dizer sobre essas mudanças? Elas foram propostas, olha só, por uma comissão de juristas presidida pelo Gilmar Mendes. Aí eu digo, são mudanças necessárias, mas são suficientes? Ainda tem mais coisa, o Scorsese já citou algumas que precisariam ser mudadas para melhorar o desempenho da Suprema Corte. Mas às vezes, como dizia Lampedusa, né? Preciso mudar as coisas para que tudo continue como estava, né? Como já é, né, Vargas? Pois é, Tosi. Esta é uma reforma que, de fato, mexe na estrutura de funcionamento do órgão, do tribunal. E, verdade seja dita, inicialmente ela foi proposta pelo Gilmar e
Até onde eu sei, eu creio que houve um conjunto de mudanças no Congresso, na Câmara dos Deputados, mas ainda assim é uma proposta que conseguiu ser aprovada na Câmara com o apoio de políticos dos diversos espectros ideológicos do país, com poucas exceções, né? O PT apoiou a aprovação desta medida, assim como partidos de centro e de direita também aprovaram. Então, curiosamente, né, uma proposta que veio sob a iniciativa do Gilmar foi mexida, mas formou um documento bastante forte que vai agora para o Senado. E eu vou aqui listar o que me parecem ser essas mudanças fundamentais, né? A primeira delas a gente já mencionou, que é a limitação das monocráticas, que deveria ser algo absolutamente excepcional e se tornou uma banalidade no país. Em vez de o tribunal decidir em coletivo, em grupo, cada ministro ser uma espécie de ilha independente. E o que a medida agora faz é exigir que a decisão monocrática seja submetida ao plenário em um período de um dia na próxima sessão, ou ela será nula. Segundo, o estabelecimento de prazo para julgamentos. Então, especialmente no controle concentrado, que são essas ações que declaram as normas inconstitucionais em abstrato, em tese, como a ADI, a ação declaratória, a lei estabelece um prazo de 12 meses para que essa ação seja julgada. Um dos objetivos é não só dar uma espécie de previsibilidade para que a gente saiba se aquela lei de fato vai valer ou não vai, se ela vai ter força no ordenamento e, portanto, se eu já devo começar a me preparar para me adequar à nova exigência legislativa, ou se não vai. Porque muitas vezes isso fica se arrastando e ninguém sabe o que vale e o que não vale no Brasil. Terceiro, uma restrição à legitimidade de acesso ao Supremo. E essa é uma das medidas provavelmente mais sensíveis, porque estabelece um critério para a legitimidade de propor ações no Supremo. E utiliza como esse marco, não é, a cláusula de desempenho. Então, nós sabemos que houve uma reforma no Brasil há alguns anos, a partir das eleições do ano que vem, os partidos só terão direito a tempo de TV e fundo se superarem essa cláusula de desempenho, terem um conjunto de deputados mínimos eleitos. Isso passaria também a ser um critério para acessar o Supremo. Ao se fazer isso, se retira o poder de partidos minoritários, que ainda não conseguiram cumprir com a cláusula de desempenho. Então, por um lado, o PSOL já não poderá mais, não é, funcionar como uma espécie de puxadinho do Supremo, tudo que perde na política bate na porta do tribunal. Mas também outros partidos, como o próprio Partido Novo, seriam afetados por essa lei, considerando que, a partir de agora, esses partidos não conseguiriam mais questionar e, portanto, fiscalizar algumas das medidas tomadas no Congresso. Quarto, a modulação dos efeitos. Então, isso se tornou um enorme poder dos ministros, que na prática basicamente decidem a partir de quanto os efeitos de uma decisão, que declara uma norma inconstitucional, por exemplo, começa a valer. E esse poder abrangente, sem critério, cada ministro decidindo de um modo, cria uma série de incertezas sobre o funcionamento da corte. A partir de agora, se estabelece um quórum qualificado, 8 votos, pelo menos, deveriam ser dados para se organizar, se definir a modulação dos efeitos. E, por fim, né, tem um impacto que é importante, a meu ver. Bom, não, eu vou destacar esses pontos apenas, e para dizer, viu, Tosi e colegas, que isso mexe na dinâmica de funcionamento do Supremo. Por um lado, retira algumas das provocações contínuas que também funcionam como uma expansão quase limitada de poderes do tribunal, dá um pouco mais de ordem no seu funcionamento, tolhe o individualismo das monocráticas, dá mais previsibilidade para a sua ação e, a meu ver, a princípio, me parece que pode ser um bom avanço. Pois é, Kilter, é preciso pôr uma certa ordem nessa bagunça, né? Porque a gente vê com frequência partido pequeno que perdeu uma causa, corre lá no Supremo, aciona os ministros e aí aquela causa, aquela linha de pensamento, aquela hipótese passa a ser válida porque foi validada pelo Supremo, apesar de ter tido uma derrota acachapante por vezes no Congresso. O próprio presidente Lula disse tempos atrás que se não recorresse ao Supremo ele não conseguia governar. E o Lindbergh Farias, dia sim, dia não, aciona algum ministro, aciona a PGR, aciona qualquer órgão de fiscalização para fazer cumprir desejos e vontades do PT, do petismo no poder e não necessariamente do consenso que sai ali da Câmara. Sim. Tem uma faca de dois gumes, né? Tem seu lado bom e seu lado ruim. Quando você obriga o Supremo a revisar, ou revisitar pelo menos essas decisões monocráticas, você mitiga todos esses abusos que a gente tem visto.
Agora, a questão é, será que limitar os partidos pequenos de ajuizarem essas ações é bom ou é ruim? É claro que a gente tem decisões ruins que provém disso, como a decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma decisão monocrática, que proíbe as prefeituras do Brasil inteiro de remover as pessoas em situação de rua da situação que elas se encontram. Algo que afeta diretamente as nossas vidas, a minha vida aqui como vereador, das nossas cidades que a gente vive e habita. E não foi revisitada, nem revisada pelos outros ministros. Ficou lá, essa canetada dele, acabou. Acionado por quem? Pelo PSOL. Um partido pequeno, uma pauta forte de esquerda, que foi lá e ajuizou essa ação. Por outro lado, a gente tem o meu partido, o Partido Novo, que sempre também entra no STF contra essas decisões absurdas que a gente vê, não só políticas, mas do próprio STF. A diferença é, na maioria das vezes a gente perde. Eles não acatam os nossos pedidos, tanto quanto acatam os do PSOL. Nesse sentido, talvez faça algum efeito prático, porque o que adianta a gente ter um partido pequeno de direita que entra com as ações se não tem efeito, enquanto a gente tem vários outros partidos pequenos de esquerda que têm muito mais sucesso nessas ações. Quem sabe poderia fazer como é hoje no voleibol, né? Cada técnico, cada time pode chamar alguns lances para revisão. Né? Tem um número limitado. Pensa bem, chama o lance que você quer chamar, porque depois, a hora que você queimar os teus cartuchos, você não pode chamar de novo. Evitaria essa banalização de qualquer coisa correr para o Supremo. Pois é, mas por outro lado, a própria lei da cláusula de barreira já é um limitador em si mesmo. A gente está durante o período de transição dessa lei, né? Então, os partidos vão ter que bater a cláusula agora em 26, depois em 30 de novo, e lá na frente a gente vai ver os efeitos dessa lei de fato. Então, ano que vem, o meu partido, o Partido Novo, vai lutar o máximo possível para bater a cláusula de barreira, assim como diversos outros partidos pequenos. Mas a grande maioria, esses partidos como PCdoB, Rede, esses outros, dificilmente vão bater. O Novo é um dos poucos pequenos que tem possibilidade, que tem chance de bater ano que vem. Esses menores, naturalmente, ou vão ter que se fundir a outros partidos, fazer uma federação, algo nesse sentido. Então, a própria lei da cláusula de barreira já é um filtro em si mesmo. Não sei se seria necessário essa nova medida no STF para fazer valer. É só deixar passar o tempo, é só deixar a lei ter o seu prazo de transição, o seu prazo de efetividade, e lá na frente, quem sabe, a gente possa revisitar isso. Agora, eu acho importantíssimo essa questão, essa reforma sobre as decisões monocráticas dos ministros. É algo que, de fato, precisa, independente de esquerda ou de direita, juristas de todos os lados ideológicos têm criticado a atuação do STF, muito por conta também dessas decisões monocráticas. Então, é algo que, com certeza, precisa ser revisto. A gente já vai para um assunto bem interessante, um debate importante em seguida, mas antes só queria convidar você, nosso espectador, a considerar assinar a Gazeta do Povo, porque são os assinantes que possibilitam que a gente mantenha programas como Última Análise, esse nível de debate. E para assinar a Gazeta tem uma oportunidade especial, R$ 1,90 por mês, hein? R$ 1,90 por mês durante 6 meses. Aproveite e apoie o nosso jornalismo e a gente continua fazendo um debate de alto nível aqui. Esse assunto que não pode passar batido é o seguinte: a Procuradoria-Geral da República abriu sindicância para investigar servidores que fizeram críticas internas em grupos de WhatsApp ao pagamento de penduricalhos milionários aos procuradores. Os servidores da PGR teriam criticado a autorização para pagamento retroativo de compensações financeiras pagas por excesso de trabalho aos procuradores. Esse penduricalho pode render até R$ 1 milhão extras a cada procurador. A Associação Nacional dos Procuradores pediu sindicância para apurar responsabilidades pelas críticas que estariam, aspas, maculando a imagem da instituição. A sindicância foi aberta, mas, adivinhe, corre em sigilo. A acusação aos servidores da PGR é de que estariam, aspas, disseminando informações falsas que extrapolam a esfera da crítica legítima, fecha aspas. Acontece que, de fato, a PGR autorizou o pagamento de benefícios retroativos que podem chegar justamente a esse valor de R$ 1 milhão por beneficiário. Ou seja, não há mentira nesse caso. Mas mesmo assim, quem criticou vai ser investigado por suposta desinformação. Essa é a realidade das instituições brasileiras em 2025, amparadas agora pela jurisprudência do STF. Não é, Escorcim? Toda crítica será calada. Falou no WhatsApp, não importa, criticou a instituição, atacou o Estado Democrático de Direito, seja lá o que for, você está passível de ser processado e responder, nesse caso, servidor público, a um processo administrativo.
E o mais grave de tudo isso é que, bom, se ainda existisse alguma lei que estabelecesse que não se pode fazer isso ou aquilo, a gente poderia estar discutindo a mudança da lei, né? Mas o fato é que não existe amparo legal para esse tipo de censura, né? A definição que o STF tem tomado, as decisões são baseadas apenas, até numa criação, o que é desinformação, né? O que é discurso de ódio, né? A gente viu ontem vem de cima para baixo. A gente começa a colher agora os frutos dessas decisões do STF, que são de uma insegurança jurídica atroz, porque você não tem definição conceitual na lei, na norma, do que seria exatamente, o que você pode e o que não pode falar. Né? Não se trata de dizer as verdades de um jeito agressivo que poderia caber como injúria, difamação, calúnia, que isso está na lei, a gente consegue dizer o que é isso, porque existe na legislação. Né? O que a gente tem na Constituição é a liberdade de expressão, né? Em que o STF limitou de uma maneira draconiana, na qual você não sabe exatamente o que pode e o que não pode. Porque o que pode e o que não pode fica a critério daquele que vai julgar, decidir. Efetivamente, que é o que a PGR está fazendo, né? Então não pode, isso que vocês estão fazendo aí está errado, isso é um ilícito, isso é um crime. Com base no quê? Já teve um caso recente de uma juíza, acho que foi a presidente do Tribunal de Justiça, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, onde uma jornalista divulgou a mesmíssima coisa. Olha, ela recebeu em tal mês não sei quantos mil reais com base justamente nesses atrasados. A mesma coisa. A justiça entrou, não pode fazer esse tipo de coisa, isso aí tem que ser censurado. E foi censurado. E eu me lembro da ministra Carmen Lúcia ainda falar numa das votações que ela ficou horrorizadíssima com isso. Que essas coisas não podem acontecer. Né? Daí eu falei assim, bom, senhora, é a senhora que está permitindo que essas coisas aconteçam. Né? Ontem saiu a sentença de um processo que o casal lá, o Roberto Justus, por conta de eu acho que um professor de federal, havia feito um comentário bastante grosseiro em rede social contra a filha do casal. Foi condenado e quando você vê a decisão, o juiz está lá justificando com base no discurso de ódio, na qual a expressão do seu ódio já significa atentado contra a vida da outra pessoa. Falei, a coisa não é nem lógica jurídica, é de lógica básica na coisa toda. Mas ele não está desamparado ao dizer isso, porque é exatamente a mesma lógica que o STF tomou. Então a gente está numa situação absolutamente nonsense e surreal, porque não há nada que justifique nem que ampare legalmente, constitucionalmente, medidas como essa da PGR com os seus próprios servidores, e, no entanto, a gente tem uma jurisprudência que diz que pode fazer esse tipo de coisa. O caso que você falou está ali na tela. Essa mesmo. Até é uma coisa que eu queria debater com vocês aqui hoje, né? O professor foi condenado, né, porque ele fez um comentário só guilhotina, né? Aí eu pergunto, né? Só guilhotina resolve, né? Só guilhotina resolve em relação à bolsa de grife que a menina usava. Ele foi condenado, vai ter que pagar 50 mil para o pai, 50 mil para a mãe, por esse crime. Agora eu queria saber, Vargas, depois quero ouvir também do Kilter aí. É de mau gosto, é um comentário ridículo, estúpido, digamos, mas mesmo assim ele fere liberdade de expressão ou ele é só uma coisa estúpida que, quando a gente dá muita importância a isso, a gente acaba projetando mais do que mereceria um comentário desse? Olha, Tosi, eu te confesso que eu fiquei reflexivo sobre esse caso, porque eu achei que o posicionamento do professor não foi apenas não foi apenas indelicado, mas talvez tenha flertado com um âmbito de legalidade, de ofensa, que justificaria, sim, alguma forma de indenização. A grande questão é qual é o fundamento dessa ofensa, como nós vamos nos basear no direito para dizer que houve, de fato, naquela manifestação, não simplesmente uma expressão livre de opinião, mas uma ofensa que agride e que mereceria alguma forma que justificaria uma indenização, mas também como modular essa indenização, ou seja, qual seria o valor a ser pago. Porque em todo esse processo, o risco que a gente sempre corre é sob a intenção de corrigir desvios, e eu sempre me lembro da frase que eu gosto muito de Stuart Mill, que é o pai, né, desse pensamento livre e um dos grandes defensores da liberdade de expressão, e a frase era de que a minha liberdade de usar o meu pulso termina onde começa a ponta do seu nariz. Para ser bem preciso, muita gente diz que essa frase não é exatamente dele, mas que capta a ideia do liberalismo.
Mas o risco que a gente corre aqui é de enxergar a ponta do nariz em todo o movimento da mão. E eu creio que nesse momento que a gente está vivendo, que muitas vezes ficou convencionado ou conhecido como essa era woke, essas sensibilidades se espalharam de tal forma que muitas vezes uma expressão inadequada, indevida, um comentário sobre como a minha instituição paga os servidores de primeiro escalão, indenizações pelo trabalho fora do tempo, ou discordâncias sobre a maneira como a polícia interpreta fatos divulgados por uma autoridade internacional, tudo isso imediatamente escala para ser percebido como uma espécie de ofensa que justificaria uma forma de repressão e, em última análise, de ameaça à sua própria liberdade de falar. Então, em geral, eu tenho muito receio dessa onda restritiva e punitiva em que a gente se encontra, sob o pretexto de preservar as sensibilidades, a imagem, e ao fazer isso, acabar gerando como efeito secundário o pior do que poderia acontecer num ambiente de liberdades, que é o medo de qualquer gesto ou qualquer ação ser mal interpretada e se voltar contra mim como uma pena capital. E o efeito disso é que as pessoas se calam por cautela. E ao fazer isso, perdemos todos nós a nossa própria liberdade. Mas voltando ao caso concreto, Tosi, aquele caso em particular, o comentário do professor, a meu ver, me parece mais do que um comentário jocoso ou de mau tom. E eu tenderia a entender que ali sim mereceria alguma forma de punição. De guilhotina eu tenho um pouco de experiência também, né? Teve um dos posts, enfim, quando aconteceu a situação da Universidade Federal do Paraná, que eu fui expulso, agredido, saiu a notícia em um site, no blog, e um servidor aqui do governo do estado do Paraná foi lá e comentou um post que falava sobre mim, guilhotina urgente. Eu peguei esse comentário e falei, bom, isso não é postura de um servidor. Denunciei a controladoria do governo do estado e publiquei nas minhas redes sociais. Pessoal, servidor tal fez tal comentário, ele é ligado à secretaria tal, esse é o secretário, vamos cobrar o secretário. Isso é expor um posicionamento que já é público. Veja, eu não processei ele. Eu poderia, como o Roberto Justus fez, eu não pedi uma indenização, eu não, pelo contrário. Porque eu publiquei o comentário dele, ele me processou. Pediu para o juiz tirar o post, a rede social, claro que o juiz não concedeu, vai ter, enfim, audiência de conciliação mais para frente. Mas, veja, ele foi demitido. Ele foi exonerado do cargo porque isso não é postura de um servidor público. Aí beleza. Mas ele não foi condenado criminalmente ou civil porque eu não acionei ele na justiça. Ao meu ver, já era suficiente expor o seu posicionamento publicamente para que todos soubessem e ele fosse responsabilizado por isso dentro da controladoria do governo do estado. Não acho que seria ilegítimo eu levar esse caso para a justiça e o juiz definir qual punição deve acontecer, como foi o que fez o Roberto Justus, até porque a gente está falando de uma menina, de uma criança, né, que foi exposta na internet e violentamente pedida aí a sua morte por guilhotina. Não é meu caso, eu já sou maior de idade, já são coisas diferentes, mas de fato vejo que a família Justus estão na posição dele de defender os seus. Se fosse a minha filha que estão falando uma guilhotina, peraí, não é assim, vou responsabilizar. Então, até aqui a gente viu de forma muito comum a esquerda usando desse lawfare, recorrendo ao meio jurídico sempre que se sentia ofendido. E a direita só sofria calada, apontava as hipocrisias, as incongruências. Por que vocês estão me denunciando, não estão denunciando fulano? Eu acredito que essa era virou. Agora a direita cada vez mais também tem acionado a justiça. E eu digo em vários sentidos, deputados, políticos, etc. A gente aprendeu que não adianta só apontar a hipocrisia, que não adianta só expor o erro, mas que é necessário seguir os mesmos meios que eles. Agora, se isso vai descambar para, como o Chico falou, um discurso de ódio infundado juridicamente, que vai todo mundo ser punido e levar essa censura prévia, como o Vargas comentou que pode acontecer, sinceramente, acho que a gente vai ter que esperar para ver. Mas são tempos difíceis, são tempos ruins, são tempos extremistas para todos e acredito que talvez mais para frente, daqui a algum tempo, a gente possa entender o que está acontecendo de fato. O risco que a gente corre hoje, o risco maior, está sendo
a vistas claras, né, está sendo de criminalizar e de proibir, de censurar o legítimo exercício da opinião, né? Esse é o maior risco que temos hoje, né? Tanto é que o que a gente está debatendo aqui, que foi a primeira pergunta, foi em relação à atitude da PGR em abrir processo administrativo contra servidores que fizeram críticas aos penduricalhos que, segundo esses servidores da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, existe um sequestro do orçamento por parte dos procuradores, que são os que estão no topo da carreira. Outros servidores de apoio, daí eles não têm nem como ter reajuste de salário, porque todo o orçamento vai para pagar coisas do gênero como excesso de trabalho para os promotores, os procuradores, e aí não se pode sequer abrir uma crítica, fazer um comentário mais ácido num grupo do WhatsApp, porque você vai responder administrativamente? E aí é complicado também, teria que saber qual é o conteúdo dessas críticas, né? O quanto passa do ponto ou não passa do ponto. A gente consegue fazer, né? O WhatsApp, né? Esse assim, fechado? É o complicado de tudo isso, porque eu posso, por exemplo, analisar a sentença eu consigo ver uma falha lógica nos argumentos, na construção da fundamentação do que ele faz. Mas eu não estou dizendo que está errado dele punir o sujeito. Porque nesses tempos extremistas tem uma questão muito básica. A liberdade de expressão é você ter a liberdade de expressar, né? É aquilo que dá. O cara teve, ele expressou. Só guilhotina resolve. Liberdade de expressão não se confunde, para usar o termo do Roger, não se confunde com não ter responsabilidade pela expressão daquilo que você fez. Então, se você teve a liberdade de dizer aquilo, você vai ter que ser responsável por aquilo que você disse. O nosso Código Penal existe desde 1944, que tem lá calúnia, injúria e difamação, que são justamente tipos penais voltados para a dimensão da expressão. Quer dizer, você tem liberdade, pode expressar, mas se você cometer esses excessos, você será responsabilizado por eles. Apologia a crime, talvez. Também. O problema todo é que na punição para responsabilizar, o que o Alexandre de Moraes fez foi literalmente assim, esse cara, o Alexandre de Moraes, como é que ele faria assim? Esse sujeito não vai só indenizar pela difamação, injúria ou a calúnia que ele cometeu. Ele vai ter o seu perfil trancado, ele não vai poder monetizar suas redes sociais. Ele faz um crime de uma pena capital, né, fazendo com que a censura seja estabelecida para qualquer coisa que o sujeito vá falar em rede social. E aí é claro que a gente já passou muito mais do... Aí ele não está somente punindo a responsabilizado por aquilo que foi expressado, mas retirando a liberdade de expressar qualquer outra coisa daquela pessoa. Esses exageros é que levou a gente a ficar extremamente sensível a qualquer responsabilização por expressão. E aquela coisa, vem sempre aquela coisa, rede social, a internet não é terra sem lei. Mas nunca foi terra sem lei. Né? A questão é assim, você vai responsabilizar ou não vai responsabilizar a pessoa por aquilo que ela falou? Eu já processei um professor da Federal que me chamou de corrupto e fascista num post do Facebook. Eu fiz e ainda deixei o comentário, não apaguei o comentário. E ainda falei assim, eu vou lhe dar uma chance de apagar isso aqui ou de se retratar. Não se retratou. Entrei com uma ação. Ganhei a ação. Né? E uma das advogadas de defesa foi assim, por que você não apagou então se você ficou tão ofendido? Eu falei assim, não, porque quem tem que ter vergonha do que falou foi ele, não eu. Né? E aí quando acabou assim, botei no comentário embaixo dele, se ele quiser apagar, ele apaga. Botei embaixo dele a sentença, dizendo que ele foi condenado por aquilo ali. Né? É a responsabilização daquilo que ele expressou. Né? Eu não tenho que ter vergonha, não faz o menor sentido. Estou dando um exemplo só pessoal, porque a discussão, às vezes a gente vai para uma absolutização da dimensão da falta de responsabilidade por aquilo que a gente expressa. E nunca foi esse. Né? A legislação sempre existiu. Responsabilidade por aquilo que a gente fala sempre existiu e tem de existir. Nesse caso, eu concordo com o Vargas. Quando eu vejo ali, e concordo com o que o Guilherme fez com o servidor. Quando você fala esse tipo daqui, você passou um certo limite, não da sua liberdade de expressão, mas que você precisa ser responsabilizado por ela, até para que você se contenha em outros contextos. Porque se você permite toda e qualquer coisa também, daqui a pouco se alguém sai incentivado para fazer outras coisas, como é que você chega? Não, mas tal que você fala tal coisa, mas tal coisa. Então essa dimensão da responsabilização é que deveria ser discutida. O problema é que o Alexandre de Moraes ele botou um negócio que é absurdo dos absurdos, né? E aí não é qualquer decisão que a gente também tem que achar que está sendo censurado, né? Falando de absurdo dos absurdos, veja só o que está sendo julgado no STF, que foi acatado pela turma e vai ser votado, né, julgado no plenário. A piada do Sérgio Moro, né, de que ele iria comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes numa festa junina, fez essa piada, e por causa dessa piada, né? E não foi nem ele que postou, foi outra pessoa que gravou, postou e ele... E eu acho que
na tipificação desse suposto crime que ele teria cometido, diz que é preciso que ele tivesse falado assim, para não ser uma piada, tivesse dito que, olha, o Gilmar Mendes, comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes em tal processo que está correndo, em tal situação, sobre tal assunto, precisaria estar apontado sobre que ato que ele está fazendo essa piada ou cometendo essa injúria, essa calúnia, difamação, né? Não existe nada disso. Então, se está relativizado a tal ponto, Vargas, que a piada sobe para o Supremo e pode levar alguém a ser... Só o fato de ser apreciado pela turma já parece ser uma grande ofensa aos fundamentos do direito, né? Mas normalizou-se isso. Né? Tá lá, tá correndo. O Sérgio Moro vai responder pela piada. Ô, Tosi, e a impressão que me dá quando eu me lembro desse episódio, e eu não me recordo dos detalhes, mas o debate que foi apresentado ao público é mais um capítulo da novela, não é? Então, a, a Corte Constitucional brasileira agora vai se manifestar sobre um comentário jocoso feito num ambiente relativamente informal, postado por um terceiro. Isso virou um grande caso nacional. Eu fico me perguntando assim, como esse tipo de ação ou de experiência será visto pela história, sabe? Ou é visto por líderes e por intelectuais que acompanham o trabalho de Supremas Cortes em outros países. E me parece que uma decisão sobre um caso como esse, ela gerará qual resultado? Né? Assim, qual é o benefício dessa decisão? É vingar a honra de um ministro que se sentiu ofendido? É dar um cala-boca em um senador que não é bem visto, porque tem uma história de tensões e de disputas? É dar uma mensagem para as demais autoridades que não ousem fazer comentários, ainda que em tom jocoso, que exponha a imagem, a credibilidade da instituição Supremo Tribunal Federal? Eu creio que isso não contribui para a própria fortaleza do Supremo. E tem aquele velho ditado, não é, que muitas vezes a força, a estabilidade, a segurança, ela não se conquista eliminando qualquer possibilidade de crítica ou de vento que vem em direção contrária, mas assegurando a sua integridade interna, a sua grandeza, o seu compromisso com o julgamento de grandes casos, né? A disputa de questões constitucionais genuínas e não picuinhas. Olha, eu quero recomendar uma leitura aí para quem ainda não é assinante da Gazeta do Povo. Assina a Gazeta do Povo. Tem uma matéria que eu quero recomendar agora, a matéria do meu colega Célio Iano, que fala o seguinte: favorito de Lula ao Supremo, Messias acumula posições contrárias ao agro e se alinhou ao MST. E aí a matéria explora esses posicionamentos recentes no histórico do Jorge Messias. E na tese de doutorado dele, veja só, Vargas, você que também cobre bastante e tem atuação junto ao agronegócio, conhece bem o setor, olha o que ele escreveu sobre o agronegócio na tese de doutorado do Messias. Atividades agropecuárias e mineradoras passaram a operar com ainda mais intensidade na lógica colonial, com aceleração e ou intensificação das taxas de desmatamento, do uso de agrotóxicos, da violação de direitos das populações tradicionais, de grandes acidentes ambientais e de desrespeito ao encaminhamento de reparações. Se vê toda a cartilha petista ali na argumentação do doutorado dele, né? Colocando como se o agronegócio brasileiro fosse o agro que envenena a comida de todos nós, né? E os outros países são tão inocentes, né, Vargas, que mais de 150 países do mundo compram nossos alimentos, fazem testes rigorosos, mas nosso agronegócio é esse ogro que tudo destrói, que não respeita o meio ambiente nem nada. Olha o discurso do Jorge Messias, que é o camarada que está para ser indicado para o STF. Tosse, 3 comentários breves, até para não monopolizar a conversa. Primeiro comentário, um comentário generoso. O Messias, ele é
uma vítima de uma geração, aqui eu me incluo, que foi aculturada por novelas, por referências intelectuais, por discursos que identificavam a terra e os produtores rurais como inimigos do planeta. Então, de certo modo, ali nós temos os jagunços, o atraso, ali nós temos o resíduo feudal que não se modernizou no Brasil e que gera renda e riqueza com base na exploração do trabalho escravo e das florestas. Essa é a visão que foi popularizada no Brasil por uma certa referência intelectual de esquerda, altamente influenciada por ideias que vêm de fora, que ataca a nossa imagem e que não tem nenhuma relação com a realidade produtiva no Brasil, para quem conhece o que é a história do agronegócio brasileiro. Segundo comentário, talvez fosse interessante, bom, o Messias visitar o interior produtivo no Brasil. E como ele, um líder que tem uma ascendência de esquerda, ele acredita em valores como a superação da pobreza, a inclusão produtiva, a redução da desigualdade. O estado brasileiro que mais cresce com maior redução de desigualdade no Brasil nos últimos 30 anos é o Mato Grosso, que tem a grande parte da produção de soja que é exportada do Brasil e toda a produção agrícola do estado em uma área inferior a 15% do território do estado, responsável por uma bela parcela do PIB que garante a estabilidade da nossa balança comercial. Terceiro comentário. Eu acho que seria muito valioso que essa tese do Messias fosse lida e discutida pelos nossos senadores e deputados, pelas lideranças brasileiras e, quem sabe, em uma sabatina no Congresso, esse tema fosse colocado a julgamento, os fatos contrastados, para a gente poder ouvir, se for indicado, o futuro ministro. Pois olha só, tem mais, já que ele vai passar por uma sabatina, né, quem sabe eles fazem essa pergunta também a ele. Teve uma reunião recente com o MST e ele fez a seguinte declaração, está na reportagem da Gazeta do Povo, por isso assina a Gazeta que tem o material que você não vai encontrar em outro lugar. Olha só o que disse ele, abre aspas, falando com o pessoal do MST. Eu vim aqui dizer para vocês uma coisa muito importante, mexeu com vocês, mexeu com a gente agora. Mas o MST terá seu ministro, né? Terá, já tem uns 2, 3 lá, né? Vai um a mais. Mas eu acho que assim, eu concordo plenamente com o Vargas, com o que ele disse, e eu acho que infelizmente eu não acredito que essa sabatina vai minimamente ter esse rigor todo. Talvez funcione mais, porque eu acho que o Messias é muito lento, né? É bom lembrar que ele não correu o suficiente quando a Dilma falou que ia levar o papel para o Lula assinar. Não chegou a o Messias anda muito devagar. Talvez esse seja o argumento melhor para ele não ser aprovado no Congresso do que a tese de doutorado, que eu duvido até que seja capaz de entender o que está escrito. A gente precisa de ministros mais devagares, o Moraes está muito rapidinho. Olha, foi um prazer, muito obrigado. Última análise está chegando ao fim. Valeu, Daniel Vargas, Francisco Scorsin, Guilherme Kutter, está de volta com a gente, vê se para de viajar um pouquinho. E obrigado especialmente a você que acompanhou-nos até agora. E acompanhe sempre a Última Análise aqui no canal da Gazeta do Povo no YouTube, de segunda a quinta-feira à noite e a reprise no dia seguinte. Obrigado, até o nosso próximo encontro.